Fala aqui diz. O vídeo de hoje é Hatsu dos inscritos. Vídeo número 3 desse tema. O problema é que já tem 300 e tantos Hatsus inscritos lá. É impossível acompanhar isso tudo. Mas vamos indo. Nos vídeos desse tema que eu for fazendo, eu vou dar preferência nos Hatsus que foram postados há mais tempo. Os comentários mais antigos, que é para ficar justo. Só que ainda vai ter alguns Hatsus e outros dos que eu vou mencionar que são mais atuais. Nesse vídeo eu vou falar um total de 8 Hatsus de 6 inscritos. Desses 8, eu acho que 7 são mais antigos, já que foram postados há algum tempo, e apenas um é mais recente. E por que vai ser 8 Hatsus de apenas 6 pessoas? 6 inscritos? É porque tem 2 pessoas dessas que eu peguei 2 Hatsus que estavam postados lá. Eu faço isso porque no momento que eu estou fazendo a imagem do Hatsu, fica bem mais fácil eu adicionar ou remover alguma coisa usando o mesmo modelo do personagem. A imagem que faz referência ao inscrito. No meu último vídeo eu já fiz isso, que foi com o inscrito Maciel. Eu usei 2 Hatsus dele naquele vídeo, porque na hora de fazer a imagem de um dos Hatsus, a base já estava feita. Facilita a edição para o segundo Hatsu. E estando explicado isso, vamos para os Hatsus. E o primeiro que eu escolhi foi o do inscrito Otto Costa. O nome do Hatsu dele é Impacto Gêmeo, da categoria Emissão. Na descrição desse Hatsu, ele cita que após qualquer ataque, qualquer impacto que o usuário dessa habilidade causar, vai ocorrer um segundo impacto. Um segundo impacto ou ataque, tanto faz a forma de falar. E vai ocorrer esse impacto, esse ataque, da mesma forma que foi o primeiro. Exemplo, digamos que o dono desse Hatsu use ele e acerte um soco no rosto de alguém. Um segundo dano acontecerá no rosto dessa pessoa da mesma forma que foi o primeiro. É assim que funciona o Impacto Gêmeo. São 2 golpes aplicados, tendo acertado apenas um. O legal é que tem uns poréns aqui, que são o desse segundo ataque, esse segundo dano, acontecer quando o dono da habilidade quiser. Não precisa ser na mesma hora que acertou um golpe. Essa é a primeira peculiaridade desse Hatsu. E como segunda peculiaridade, é a capacidade de regular a força desse segundo ataque, desse segundo golpe, podendo chegar até o dobro da força aplicada no primeiro ataque. Resumindo, digamos que o dono do Hatsu fez aquele ataque no rosto de alguém. Aí ele não ativou o Hatsu na mesma hora. Ele usou o Hatsu, porém não ativou. Aí após algumas trocações de golpe a mais, ele resolveu ativar o Hatsu. Com isso, do nada surgirá esse segundo dano no rosto do seu oponente, podendo ou não ter a força do soco que ele aplicou antes. A questão de regulagem da força fica por conta do dono do Hatsu. E acaba que esse é o momento de dano maior. No primeiro soco, que é o soco normal, não existe um aumento de força de forma alguma. É o soco na força máxima que o usuário consegue. É no segundo soco usando da aura e o vínculo com a categoria emissão que esse dano pode aumentar, que esse dano pode ocorrer. O soco pode ser potencializado. E vale destacar aqui que o Otto realmente acertou ao meu ver. A categoria que tende a ser emissão mesmo. Dá para confundir com aprimoramento, mas devido a já não haver mais contato e o dano ainda surgir na pessoa, a categoria emissão é mais correta. Tem a descrição do Hatsu dele aí na tela. A descrição dele deve ter ficado mais fácil de entender do que essa minha explicação. O Otto não citou restrições, ele pediu opiniões de outras pessoas. E teve alguém que comentou, que foi o inscrito Guilherme Marinho. Ele citou que como restrição, podia ser que o primeiro ataque poderia ter a potência reduzida pela metade, não tendo então a força normal e o dano que o Otto conseguiria causar. Ele até menciona que isso é algo válido, porque o Knuckle não causa dano em seus ataques. Os ataques dele têm foco na drenagem de aura. E realmente, Knuckle quando usa de seu Hatsu, tem essa anulação de dano, tanto dele quanto do oponente, enquanto o oponente estiver devendo aura para ele. Então formas de anular o dano são válidas. O complicado de uma restrição assim é que no final Otto não teria muitos benefícios com esse Hatsu. O primeiro dano dele seria pela metade, e ele usando do Hatsu dobraria esse primeiro dano. Dobraria então a metade do normal. O dano, por mais que esteja dobrando, não chega em uma potência muito boa assim.
Usando números para facilitar no entendimento, digamos que Otto dá 100 de dano em ataques normais, sem essa restrição. O segundo dano, usando do impacto gêmeo, dobraria, chegando a 200 de dano. Mas com essa restrição do Guilherme, teria uma queda considerável. A restrição é cortar o dano do primeiro ataque pela metade. Então o dano normal dele, de 100, cairia para 50. E usando o Hatsu, o impacto gêmeo, dobraria os 50, indo para 100. O único benefício seria dar 2 golpes, acertando apenas um. Mas essa perda de potência é uma restrição que compromete muito a habilidade. O segundo dano com uma restrição dessa seria como dano normal, sem usar do Hatsu. O benefício seria apenas esse mesmo, de ser 2 ataques em 1. De todo modo, uma restrição dessa é válida. Foi uma boa opção do Guilherme. E eu também, pensando sobre esse Hatsu, bolei uma restrição que ao meu ver também vale, que é a de não poder salvar mais de um golpe. Eu nem sei se poderia antes ou não, mas explicando isso aqui fica algo como: você usou o Hatsu e deu um ataque, mas não deu o segundo dano, que acontece quando o Hatsu é liberado. Enquanto esse golpe estiver salvo, vamos dizer assim, estiver podendo acontecer, você não pode usar esse Hatsu de novo para salvar mais de um ataque. Um exemplo, digamos que você deu aquele soco no rosto do oponente e usou a habilidade, mas você não ativou ela ainda, você apenas usou. Não ia ter como você dar outro soco agora na barriga e usar a habilidade de novo, tendo então a possibilidade de ativar o Hatsu 2 vezes. Não teria como você liberar 2 ou mais golpes gêmeos. Só ficaria salvo para acontecer um ataque com o Hatsu. A meu ver, essa seria uma boa restrição. E eu espero que tenha dado para entender. É complicado achar uma forma boa de descrever isso aqui. Tanto o Hatsu como as restrições é um tanto complicado. E essa minha restrição é para evitar uma sequência de impactos gêmeos. O Otto usar o Hatsu, ficar ali lutando por uns 10 minutos, mas durante esses 10 minutos ele só está usando o Hatsu, não está liberando. Aí quando liberar, do nada vai aparecer um monte de impacto gêmeo junto, que foi golpes que ele acertou durante esses 10 minutos de combate. Não sei se Otto tinha pensado nessa possibilidade para o seu Hatsu, mas a meu ver era válida. E só de não poder fazer isso já é considerado uma restrição. E tá aí, Otto. Achei um Hatsu equilibrado. Você sendo um emissor, pode usar bem aprimoramento, o que te tornaria um bom lutador. E lutador é o que você precisa ser para usar de forma boa esse Hatsu. E novamente, espero que tenha dado para entender. A descrição feita do Hatsu pelo próprio Otto ficou melhor que essa minha explicação, sem dúvida. E vamos dar sequência agora com o Hatsu do inscrito Red Panda. E eu tinha dito para ele que ia postar o Hatsu dele no próximo vídeo de Hatsu dos inscritos. Mas já tem tanto tempo que eu acho que ele nem lembrava mais. A espera dele foi longa. E o Hatsu que eu escolhi dele tem o nome de Rancor da Dama Escarlate, da categoria Emissão. Ele já cita ali no início que é um Hatsu para um samurai, o que já passa a ideia de uso de alguma arma. E na sequência, ele cita a função dele, que é a de conseguir disparar rajadas de aura que se moldam baseados no movimento de sua espada. Ele até especifica que a espada é uma katana e o nome do Hatsu, o Rancor da Dama Escarlate, é baseada nessa, que é uma katana com a lâmina de metal avermelhada. Então é um Hatsu criado tendo como base o uso desse tipo de espada, desse tipo de katana. Isso por si só não aumenta a potência do Hatsu, mas nesse caso existe sim um aumento. Geralmente eu não leio o Hatsu antes de fazer o roteiro, eu faço o roteiro enquanto vou lendo, só que nesse caso eu fui um pouco além, porque eu vi a descrição da espada e pensei nessa possibilidade de ser obrigatório o uso dela para usar o Hatsu. E realmente parece que esse é o caso. Sendo a espada obrigatória para se usar o Hatsu, fica bem restrito. Acaba sendo uma condição bem complexa. E com condições complexas, se tem um aumento da potência da habilidade. Red Panda descreve que essa possibilidade de disparar rajadas de aura com a katana é uma habilidade simples e versátil, que pode ser usada como ataque e defesa. Eu concordo total. Habilidades simples, que se tem um uso simples de fazer, cabem em qualquer situação, além de serem rapidamente executáveis. São Hatsus de uso instantâneo. Isso com certeza favorece bastante uma batalha. E ele menciona que esse Hatsu só pode ser usado através da lâmina da Dama Escarlate.
ele dá ênfase que não pode usar esse Hatsu sem estar com a Dama Escarlate em mãos, o que já torna claramente uma condição obrigatória para se usar a habilidade. Isso foi algo que eu fiquei em dúvida no começo, se poderia usar qualquer katana ou apenas essa katana específica com o nome de Dama Escarlate. E não é como se fosse um objeto conjurado que obriga o Hatsu a ser baseado nele. A obrigação de uso dessa espada, dessa katana, foi do próprio criador do Hatsu. Então é uma condição de uso pesada, a meu ver. Torna a habilidade exclusiva. Na sequência, Red Panda cita uma restrição. Ele menciona que o usuário dessa espada não pode criar nenhuma outra habilidade, nem usar outra natureza de Nen. Senão ele será consumido pela própria aura da katana, pela própria energia da Dama Escarlate. O que é válido, porque sabemos que objetos podem ser imbuídos de aura e ficarem com elas por longos períodos. Por períodos infinitos, dá pra se dizer. Temos o jogo Grey Island e o console, o videogame, que possuem uma aura própria. Na realidade não é própria deles, mas foi aplicada por alguém e meio que a aura começou a fazer parte desse objeto. O mesmo vale para a Sonata das Trevas, o livro que amaldiçoou Melody. Não se sabe se é uma maldição de Nen, mas se for realmente isso, as partituras da Sonata tinham aura aplicada por algum ser vivo. No conto da Sonata das Trevas, diz que são partituras feitas pelo próprio diabo, então na teoria, foi o diabo que colocou sua aura nelas. É bem provável que isso não seja verdade, é apenas o conto por trás das partituras, mas se for uma maldição de Nen, algum ser vivo aplicou aura nelas. Isso é uma certeza. Quem ou o que foi esse ser vivo, fica a dúvida. O importante aqui é que se pode aplicar aura em objetos de forma que essa aura perca o vínculo com a pessoa. Eu apliquei a aura em uma pedra e larguei a pedra no deserto. A pedra vai ter a minha aura ali e acaba que minha aura se torna meio que a aura da pedra. E isso não é aplicação de Shu ou algo semelhante. Para quem não sabe o que é Shu, é reforçar um objeto com a aura. Nesse caso não é isso. Isso aqui é meio que dar a aura mesmo para o objeto. O melhor exemplo disso é o jogo Grey Island. No caso então dessa katana, a Dama Escarlate, o próprio dono passou uma parcela de sua aura para ela, criando um contrato de modo que ela faça isso. Finalize ele caso ele descumpra essas regras criadas. Caso ele faça outro Hatsu ou use de outras categorias de Nen enquanto estiver em posse da espada. Ele só poderá então usar esses cortes emitidos pela espada enquanto estiver com ela. E continua nas restrições e condições do Red Panda, ele cita também que esse Hatsu só pode ser usado com a intenção de finalizar o oponente. Se o usuário desse Hatsu sacar a espada, ele só poderá guardá-la quando seu inimigo for finalizado. Então se ele tentar parar o combate no meio, ele será finalizado pela aura da katana. E isso aqui complica ainda mais o uso. Não é sempre que é um combate até a morte. Pelo fato do dono desse Hatsu ser um emissor, ele se vira bem só no combate físico, sem precisar desembanhar a katana. O complicado é que uma luta será sem uso de outros Hatsus por parte dele, já que ele não pode usar de outros Hatsus enquanto estiver a Dama Escarlate. Mas pelo menos, sem desembanhar ela, ele pode parar o combate no meio. E outra condição mencionada pelo Red Panda é que cada vez que o usuário disparar uma rajada com a katana, a sua raiva é usada como combustível. Quanto mais ele usar, mais ele fica calmo e as rajadas dadas pela katana diminuem de potência. E isso aqui decretou que só dá para usar isso em combates mortais. O usuário desse Hatsu, além de não poder só lutar e parar no meio do combate, ainda tem que entrar no combate com fúria. O dono de um Hatsu desse tem que ser um berserker, um surtado. Geralmente eu não critico ter muitas restrições e condições, porque elas melhoram a potência do Hatsu. Mas isso aqui já foi um tanto exagerado. E ele também menciona que a durabilidade da Dama Escarlate também é consumida em cada ataque. Então ela tende a se quebrar em um momento. Tanto a raiva do usuário como a durabilidade são usadas no ataque. E mais outra condição dada pelo Red Panda é que qualquer pessoa pode usar a Dama Escarlate, mas as mesmas regras e restrições serão impostas nessa pessoa para fazer o uso dela. Red Panda até cita entre parênteses que isso serve como armadilha para roubos. E realmente, uma pessoa não sabendo dessas restrições e condições de só poder sacar a espada se for finalizar o oponente, ou de que não pode usar essa espada
se for usar outro Hatsu, pode se dar bastante mal. Um desconhecedor dessas regras tende a ser finalizado pela espada na certeza. E por fim, Red Panda coloca ali que se a espada estiver sem um portador, a autoridade sobre ela volta ao criador do Hatsu. E caso o criador desse Hatsu tenha falecido, a katana será de quem sacá-la primeiro. E essa ideia da katana estar sem um portador, a meu ver, já tornaria ela um objeto amaldiçoado. Ela tem uma aura própria, que não é própria, né? Mas foi dada pelo criador do Hatsu, então meio que a aura se tornou dela. E com o falecimento do criador dessa habilidade, do cara que deu a aura para ela, a meu ver, entraria o nem pós-morte, e de bônus ela se tornaria algo amaldiçoado. Seria legal o Red Panda ter citado era uma backstory, uma lore, uma história de como surgiu essa espada. Porque aí dava para especular melhor se existiu essa tal de Dama Escarlate, se a espada era dela e ela faleceu. Aqui cabe muitas histórias de fundo. Então é isso, é um Hatsu da categoria emissão. Não vejo necessidade de outras categorias, porque pelo fato de ter muitas restrições, só o impacto que uma onda de emissão dessa causar já daria um dano com uma potência incrível, mesmo o usuário não sendo dos melhores na categoria emissão. É um Hatsu que funciona totalmente e cabe muitas histórias de fundo para ele. Foi um Hatsu bem bolado. E vamos dar continuidade com outro Hatsu do Red Panda. Agora o mais simples. O nome do Hatsu dessa vez criado por ele é o Superalimentação, da categoria Aprimoramento Principal e Emissão Secundária. E a função desse Hatsu é bem simples. É um Hatsu que vai aprimorar o efeito principal de algum alimento. Ele vai potencializar os nutrientes do alimento. Para ficar mais fácil de entender, ele faz até um exemplo ali que é o de carboidratos. Carboidratos é uma boa fonte de energia. Então ele, com esse Hatsu, poderia potencializar a energia do carboidrato em pães, arroz, mel. Ele cita até outro exemplo ali que é o efeito do maracujá, que causa sonolência devido à presença de alcaloides. Alcaloides e flavonoides, os dois que atuam no sistema nervoso. Ele poderia potencializar esse efeito no maracujá. Aí tem várias opções. Poderia potencializar a lactose presente em leite, assim melhorando o nível de cálcio nos ossos, dando mais resistência. A pessoa teria uma resistência óssea melhor. Ou então usar esse Hatsu em um peixe ou salmão, melhorando sua proteína, que atua contribuindo na cicatrização. É claro que a pessoa não vai comer um pedaço de atum e já cicatrizar algo na mesma hora. Não importa o quão seja a potência da proteína, só ela não é responsável por isso. Mas potencializando ela, o efeito de cicatrização seria melhor. O mesmo vale para tudo aí. Não é porque o cara vai comer um maracujá que vai desmaiar de sono na mesma hora. Não, né? Mas potencializando o efeito, ele tende a dormir mais fácil. O efeito desse Hatsu é meio que isso. Red Panda até cita que o usuário desse Hatsu poderia andar com uma pequena lancheira contendo alimentos que foram aprimorados com esse Hatsu, e é um Hatsu para fins de suporte. Ele coloca algumas restrições de condições, e como restrição temos que ele só pode usar esse Hatsu em um alimento por dia. Ele só pode fazer um super alimento por dia. E temos aqui outra restrição dada por ele, que é a de que outras pessoas podem ingerir esses alimentos e ter o mesmo efeito, só que em um grau menor do que o dono desse Hatsu. Então o dono do Hatsu ingerindo os alimentos tem um efeito maior do que outras pessoas teriam ingerindo esse mesmo alimento. E como condições temos duas ali que ele mencionou. A primeira é a de se comer vários alimentos diferentes, vai perder o tempo do efeito. A duração vai ser menor, porém vai ter vários efeitos acontecendo nele. E a outra condição é a de se comer mais do mesmo alimento, não aumenta a potência do efeito, mas aumenta a duração dele. Então é isso, são duas condições, uma que colabora para ter vários efeitos agindo na mesma pessoa, e a outra que aumenta a duração do efeito. Tudo depende da forma que os alimentos vão ser ingeridos. Aqui então temos um Hatsu com finalidades de suporte. E como categoria citada por Red Panda, aprimoramento e emissão. Eu concordo total. Esse Hatsu superalimentação lembra até um pouco do Bill da mangá, que aumenta o crescimento, a evolução de algo. No caso do Bill, ele pode melhorar Hatsus de outras pessoas, a capacidade de aura. É um Hatsu com esse teor, de evoluir algo, assim como o do Red Panda também. Poucas pessoas gostariam de ter um Hatsu desse, mas é inegável que ele tem uma boa função. E vamos dar sequência
Agora o quarto Hatsu, que é o Hatsu do Kawan. Esse que era um Hatsu para sair no último vídeo de Hatsus dos inscritos. Mas o vídeo já estava muito grande, aí eu preferi deixar quieto. Porém tá aí ele agora. E esse Hatsu do Kawan tem o nome de Tsubame Gaeshi, que usa de 3 categorias. Como principal, aprimoramento, e usando de secundárias emissão e transmutação, que são categorias adjacentes, então não existe complicações muito altas em se usar. Kawan menciona que o personagem usa uma espada no esquema da que Sasaki Kojiro usava, e pelo que eu pesquisei, essa é uma espada longa. Porém, ela não é larga, ela é apenas longa. Lembra uma katana, mas o comprimento dessa é maior. Ela é chamada de poste de secar, ou vara de secar, como o Kawan mencionou, mas esse é um nome bastante informal. Eu vou colocar uma imagem dessa espada aí na tela. Então aqui temos o Hatsu Tsubame Gaeshi, e nesse Hatsu temos 3 habilidades. E a primeira se chama Andorinha em pleno voo. Com esse Hatsu será criada uma aura ao redor do usuário, onde tudo que entra nessa área será percebido. E isso aqui é o famoso En. Gerar uma área de aura ao redor do usuário, que tudo que entra nessa área é percebido. E sendo mais específico, isso aqui lembra bastante é o En do Nobunaga. Kawan cita que essa área é de alcance curto e Nobunaga possui um En de baixo alcance também, que é algo até um pouco estranho, é meio anormal. A gente tem Ens chegando a 300 metros como o En do Zeno, temos En chegando a 45 metros como o do Kaito, a da Nerfeptou que chega a quilômetros, e Nobunaga só consegue expandir seu En a 4 metros de distância. Um valor bem abaixo até se comparado ao Kaito, que consegue expandir a 45 metros. Nobunaga é fraco por isso? Óbvio que não. O cara não conseguir expandir o En não quer dizer que ele é fraco. Eu não estou falando isso. Só é um tanto estranho ele não ter nada de alcance de En, convenhamos. E isso deve ter algum motivo específico que não sabemos ainda. Então esse Hatsu do Kawan, nessa parte da andorinha em pleno voo, cabe como isso. É um En com curto alcance. E nessa questão do Kawan, a funcionalidade dessa área reduzida é que caso ele acerte um oponente dentro dessa área, ele pode dar um ataque divergente. Um ataque do lado oposto do que foi feito primeiro. É no esquema do Hatsu do Otto, que eu citei no começo, um impacto gêmeo. Mas nesse caso aqui realmente é dado um ataque. Só que de forma bem rápida e indo do outro lado onde o primeiro ataque foi aplicado. Após fazer isso, o Kawan cita que o usuário fica 5 segundos sem poder aplicar esse Hatsu novamente, fazer esse ataque duplo, e colocando em categorias essa habilidade, é a categoria principal dele, aprimoramento, fazendo uma combinação com En. Deve ser quase isso que Nobunaga pode fazer também. A gente não viu o Hatsu dele em ação ainda, mas é bem provável que tenha alguma ligação com proximidades, seja um Hatsu em que se usa próximo ao inimigo. E a segunda habilidade do Tsubame Gaeshi é a Cortes de um Espadachim Solitário. Com esse Hatsu, pode ser lançados cortes a longa e média distância. O usuário dessa habilidade vai fazer seu Nen, sua aura, ficar afiada como de uma lâmina. E Kawan cita ali que nesse Hatsu vai usar transmutação e emissão. E aqui ele foi preciso. Tudo indica que realmente é necessário o uso de transmutação para dar golpes cortantes, golpes perfurantes, qualquer tipo de variação dada em um impacto. E aqui novamente um comparativo. O Hatsu do Red Panda, Rancor da Dama Escarlate. No caso do Red Panda, não usava transmutação porque é simplesmente uma rajada de aura para dar impacto. A do Red Panda vai ser estilo os ataques de emissão dados por Razor. Naquele caso não se é necessário o uso de transmutação, porque é simplesmente um impacto de aura. Os golpes da espada Dama Escarlate têm apenas a função de impacto. Já essa espada antiga do Kawan, do Sasaki Kojiro, vamos chamar aqui de vara de secar, como ele mesmo citou, tem golpes à distância, mas são golpes cortantes, não são apenas impactos, então transmutação realmente é necessário. Kawan consegue fazer esses cortes a longa distância, porém ele só pode aplicar 100 golpes a longa e média distância ao dia. Ele tem esse limite. Caso ele ultrapasse, ele sente dor musculares, como ele mesmo citou. Ele também menciona que pode dar golpes à distância consecutivamente e eles podem se camuflar de acordo com o ambiente. A rajada cortante fica da cor do ambiente em questão,
tornando ela difícil de ser percebida. E essa camuflagem de acordo com o ambiente eu não acho que necessite uma categoria, porque o golpe não é imperceptível. Kawan faz o movimento, o corte do espadachim solitário, e esse corte vai à distância, porém com o mesmo movimento da espada feito por ele. É algo perceptível, porém apenas camuflado. Na obra temos o Morel, que é capaz de alterar a cor de sua fumaça. Ele não apenas molda ela, ele altera a cor também. Aí fica a dúvida se essa alteração de cor é decorrente de manipulação ou essa alteração se dá com emissão. Essa questão é um pouco complexa de saber. E aqui ainda tem outra opção, que é o uso da técnica avançada IN, de forma que a aura se torne imperceptível. Para quem não sabe o que é IN, é a capacidade de deixar a aura imperceptível, deixar meio que invisível. Esse ataque cortante à distância poderia usar dessa técnica. Pelo fato de se usar transmutação nele, seria meio como o Hisoka fez na luta contra o Castro, deixando sua goma invisível. Só porque aí bastaria o oponente utilizar Gil, concentrando a aura nos olhos, que ele perceberia os cortes se aproximando. É bastante complicada essa questão de alteração de cor. A meu ver, para deixar imperceptível, o mais válido é o uso de IN. Porém, alterar cor já é outra questão. Alterar cor não é deixar imperceptível. Aí fica essa dúvida para vocês. Se existe o uso de alguma categoria para alterar a cor, ou se dá para fazer isso naturalmente, com o uso de alguma técnica. E por fim, a última habilidade desse Hatsu, o Tsubame Gaeshi, é o fim da batalha. Kawan menciona que ao chegar perto do oponente, ele pode usar esse Hatsu e fazer um golpe cortante horizontal. Caso esse golpe acerte o oponente, é capaz de matá-lo instantaneamente. Porém, caso o dono desse Hatsu erre, ele recebe 5% do dano que daria. A potência dessa habilidade vai de acordo com o Nen, com a aura gasta na batalha, e ele só pode usar esse Hatsu uma vez ao mês. E só pode ser usado após ter levado 10 ataques do oponente em batalha. Nitidamente um Hatsu para momentos finais de combate. Isso aqui até me remete ao Mão Zero do Netero. Aquele troço drenava a aura dele toda, mas a potência era absurda. Mas pelo fato do alto consumo de aura, não era algo que o Netero usava já de início de combate. Kawan cita também que ele não pode usar esse Hatsu em combinação com o corte do espadachim solitário, o que faz sentido, senão seria um roubo. Usar esse corte a longa distância ainda camuflado. E ele menciona também que durante a luta, cada golpe acertado no oponente aumenta a potência desse Hatsu aqui em 2%, chegando no máximo de 26%. E a consequência de usar esse Hatsu é ficar com dores musculares, dores pelo corpo e muito cansado por 2 semanas. Eu não sou muito favorável dessa penalidade de dor muscular, porque ela é bem zoada, bem tanto faz. Mas já que o usuário está se desgastando bastante durante a luta, se esforçando para resistir e fazer golpes potentes, acaba que é algo que vale. Já em relação a ser um Hatsu fatal, que pode finalizar o oponente, no início quando eu li, eu achei bem extremo. Mas em Hunter x Hunter, um combate tirando o uso de Hatsus tenta ser bem real. Se o cara tomar uma espadada na cara ou em algum órgão vital, ele simplesmente morre. Não tem muito para onde ir. Então creio que seja válido acertar um corte com aumento de dano que seja fatal. Fora que existem várias formas de evitar esse ataque. E Kawan cita que caso ele não acerte, quem se ferra é ele, tomando 5% da potência do golpe. Então é justo ao meu ver. E ainda tem a questão de só conseguir usar uma vez ao mês. Aí que torna mais justo ainda. Em relação às categorias, o Kawan acertou ao meu ver. O foco fica sendo mais aprimoramento, como ele mesmo citou no início. Vai ser a categoria principal dele. E em apenas uma das habilidades, que é o corte do espadachim solitário, se usa de outras categorias. A transmutação e emissão. E é isso, Kawan. Bom Hatsu. Até agora foram 4 ótimos Hatsus citados que eu não vi nada de absurdo. Não vi nada que não faça sentido. Pelo menos a meu ver. Pode não fazer sentido para mim, mas faz sentido para o dono do Hatsu ou a maioria. Eu também não garanto que eu entendo totalmente os Hatsus mencionados por vocês. Então se eu criticar o Hatsu ou alguma coisa, eu que posso estar totalmente errado. Fiquem atentos a possíveis erros. E vamos continuar. Agora o Hatsu do escrito Eu. E esse cara aqui é um total anônimo. Ele não tem foto de perfil e o nome da conta dele é Eu. Mas tá beleza. E desse escrito eu peguei o Hatsu Escolha Mortal, da categoria Manipulação. E a função desse Hatsu é a seguinte.
Quando o dono desse Hatsu encosta sua mão em alguém, ele poderá saber o que essa pessoa irá fazer em seguir. E isso não é uma previsão, tá mais para uma influência. Só que não uma influência obrigatória. Nesse caso aqui, a pessoa pensa que está escolhendo por vontade própria. Eu pelo menos entendi assim. Ele cita a questão de ter que ser uma dúvida de 2 a 3 alternativas no máximo para ele conseguir influenciar. Ele dá até um exemplo de enfrentando alguém e a pessoa ter a dúvida de dar um soco ou um chute. Com isso, ele saberá as alternativas e pode influenciar essa pessoa a fazer a escolha. E logo saber como se proteger. E novamente, ele reforça que tem que ser uma escolha de 2 a 3 alternativas. Mas aí eu não vejo como isso daria certo. Digamos que você está enfrentando alguém e usa esse Hatsu na pessoa. Não tem como o oponente se limitar a dar um soco ou um chute. Ele pode dar uma cabeçada, ele pode usar um Hatsu, ele pode tentar se distanciar e atacar de longe. As alternativas são infinitas. Então essa restrição de ter que escolher de 2 a 3 opções, a meu ver, não dá muito certo. A meu ver, só de ter essa complicação de ter que tocar no alvo para conseguir influenciar ele, já é uma condição tanto boa. Eu acho que não precisa restringir de 2 a 3 escolhas. Mas aí é eu achando. O Hatsu é seu, você desenvolve como achar melhor. Eu gostei bastante da parte de ser uma manipulação por influência. Sabemos que em manipulação temos a coercitiva, que é a obrigatória, e com essa o manipulador tem total controle sobre alguém. Temos também a pseudo-coercitiva, que pode ser chamada também de meia obrigatória, e nesse caso não se tem um total controle sobre a pessoa. Ela ainda consegue pensar, mas é obrigada a seguir uma ordem. E ela sabe que está seguindo uma ordem que não quer. O corpo meio que obedece à ordem, mesmo ela não querendo. Isso é a semi-obrigatória, pseudo-coercitiva. Aí temos também a manipulação por indução difusa, que é a que eu acho que esse Hatsu usa, e essa é a manipulação usada pela besta guardiã do príncipe Saleh Saleh. Ele induz a pessoa a seguir uma ideia, uma ordem, e a pessoa nem sabe que está sendo manipulada. E outro exemplo dessa manipulação foi a usada por Illumi no Killua. Killua obedecia às ordens do Illumi sem nem saber que estava sendo manipulado. Ele achava que o medo que ele tinha era algo natural, mas na verdade era uma agulha do Illumi exercendo uma influência sobre ele. Essa é a manipulação por indução difusa. E também temos o último tipo de manipulação mental, que é a por solicitação. E essa manipulação é meio que pedir ajuda, é meio que uma troca de favores. Um exemplo clássico aqui é o Squala, manipulando cachorros. Ele ajuda os cachorros, ele dá comida, ele dá abrigo, e em troca, os cachorros apoiam ele. Isso que é uma manipulação por solicitação. Nesse caso do Hatsu, escolha mortal, fica sendo a por indução difusa. Nesse Hatsu, minha queixa é só nessa ideia de 2 a 3 escolhas. A meu ver, não dá muito certo. E outro problema nesse Hatsu é manter a mão constantemente encostada no alvo para ir influenciando as escolhas dele. Beira o impossível fazer isso em um combate. Minhas queixas são essas, mas em relação à categoria ser manipulação, eu achei uma boa, e ainda mais se levar em conta que é manipulação por indução difusa. Fugiu bastante do comum, que é a manipulação obrigatória, ou a de objetos, a física orgânica. Geralmente essas que são as mais usadas. E continuando, temos outro Hatsu do escrito eu. Dessa vez, ele não nomeou o Hatsu, então eu coloquei feto adaptativo. Tentei escolher um nome que combine com o Hatsu. E esse, que é um Hatsu da categoria especialista. Mas aí entra algumas dúvidas. Eu acho que cabe mais conjuração nisso aqui, porém eu não posso garantir. Eu vou citar a função do Hatsu e a gente analisa o que dá mais certo. E a função desse Hatsu é a seguinte. O usuário conjura uma espécie de recém-nascido obeso com 5 metros de altura. E aqui eu já cito conjuração porque é algo físico. Ele tem uma estrutura corporal. O próprio eu cita que ele é uma besta de Nen de carne e osso. E se tem uma estrutura física, é conjuração. Mas isso ainda não quer dizer que a categoria desse Hatsu seja conjuração. Pode ser especialista ainda. A gente tem um livro do Kuroro e o livro dele é conjurado. Porém, a habilidade é especialista. Então não está garantida ainda. E a função desse bebê gordo, bebê reina, é atacar e defender o oponente do dono do Hatsu. O eu cita que o ataque dele não é muito bom, mas ele tem uma defesa considerável. E as proporções do bebê colaboram para uma boa defesa. Porém, esse bebê não se limita a apenas atacar e defender. O eu menciona
que após enfrentar alguém por algum tempo, essa criatura, esse bebê, vai expelir outro bebê da barriga e esse bebê vai ter se adaptado ao seu oponente. Ele surge com um tamanho baixo, porém rapidamente chega ao seu tamanho normal de 5 metros e sua versão antiga, o bebê antigo, se dissolverá. Ele dá até um exemplo para facilitar o entendimento. Se o dono desse Hatsu estiver enfrentando o Killua, o primeiro bebê vai ser conjurado. E após algum tempo de batalha, ele gerará outro bebê. E esse bebê vai ter se adaptado à eletricidade do Killua. Ele cita também que essa adaptação é algo mais biológico do que Nen, é tipo o Apocalipse da DC, e isso faz sentido, já que é um bebê orgânico. Essa adaptação ser biológica combina, já que ele está tentando se adaptar ao ambiente. É um Hatsu bem bizarro, mas ao meu ver foi bem bolado. A dúvida aqui é nessa categoria. A meu ver é conjuração, porque obviamente ele é conjurado. Mas como eu falei, temos especialistas conjurando coisas. Porém eu não vejo essa criatura fazendo algo tão absurdo assim. Não é nada sobrenatural. Que é sobrenatural? Tudo é sobrenatural. O Nen é sobrenatural. Mas esse bebê, esse troço, me lembra o Abengani, que conjurava uma criatura grotesca que removia maldições de Nen. Me lembra até o Blink da Shizuko, uma criatura orgânica que ingere coisas. Para ser especialista, tinha que ser um troço mais... É complicado até achar uma palavra. Falam que especialista faz o sobrenatural, mas toda bizarrice é sobrenatural. O Blink da Shizuko é sobrenatural. Para mim, para ser especialista, tem que ser algo mais interno. Algo que mexa mais com o espiritual. É difícil explicar, mas a meu ver, esse Hatsu do bebê é conjuração. Eu não consigo ver algo tão sobrenatural, na forma especialistamente falando. Se é que existe isso. Decidam aí nos comentários que categoria fica sendo um Hatsu do bebê. A meu ver é conjuração. Especialista é algo que mexe muito com tabela de Nen, com algo mental, com o Nen internamente. É complicado. Realmente achar uma boa descrição para a categoria especialista é bem difícil. E prosseguindo, agora o 7º Hatsu do vídeo. O Hatsu do inscrito Matheus Dias, com o nome de Rei Serpente, da categoria Transmutação. Minha categoria favorita, eu odeio falar disso. Mas vamos lá, esse foi um Hatsu de sorteio e ele já estava há um bom tempo lá postado. A função desse Hatsu, Rei Serpente, é que com ele o usuário pode concentrar sua aura no corpo, transformando-se de pouco em pouco em uma cobra humanoide. A transformação tem 5 estágios e cada um com sua característica própria. Aí você já sabe, se você já me acompanha há algum tempo, você conhece minha frase que a alteração corporal é confirmado conjuração. Essa ideia de alteração corporal ser transmutação foi algo idealizado pela comunidade. Temos personagens como Biscuit e Yuppie, que são transmutadores e fazem alteração corporal. No caso da Biscuit, ela já falou na obra que a transmutação dela é copiar propriedade de óleo. Já foi dito isso. E a alteração corporal dela parece ser mais relacionada a aprimoramento. Já no caso do Yuppie, fica a questão. Ele tem várias habilidades, como aquela em que ele se expande, se incha, o Hatsu Explosão de Fúria. E aquele sim, para mim, parece ser a transmutação dele. Eu posso garantir isso? Não posso. Então nele fica a dúvida do que ele transmuta. Pode ser que a transmutação dele seja as transformações. Eu não creio que seja. E de conjuradores confirmados que alteram seu corpo, a gente tem Padil, um personagem da mangá. Ele altera completamente o seu próprio braço, ele transforma em ferramentas. A gente tem também um tal de Carton, que foi dito ser conjurador e vira uma espécie de dirigível, um balão de transporte. Então ele altera todo o seu corpo e vira um balão, alteração corporal. E temos a mais famosa Tsubone, que vira veículos, sendo o mais famoso uma moto. Ela vira uma moto e aquilo é confirmado conjuração. Se ela vira uma moto e aquilo é conjuração, por que virar uma cobra não seria conjuração? Esse é o grande ponto. Porém, recentemente eu fiquei com a dúvida de que se toda alteração corporal é conjuração. Pode ser que algum tipo específico seja transmutação. E aí que é difícil saber. Para confirmar isso, teremos que esperar Togashi continuar a mangá e, se demos sorte, colocar um transmutador alterando seu corpo. E isso sendo um Hatsu único, um Hatsu confirmado transmutação. Só assim para confirmarmos. Mas aí eu fico na dúvida se não é a gente se fazendo de cego. Porque tem 3 Hatsu já confirmados conjuração mudando seu corpo.
Por que ficar em dúvida se ainda transmutação faz isso? É complicado. Nesse Hatsu aqui eu vou aceitar que transmutação altera o corpo. E eu vou aceitar porque eu também tenho dúvida enquanto a isso. Não é nem querendo ser bonzinho, porque quando eu não gosto do Hatsu ou tem algo errado eu já falo logo. Nos outros vídeos foi assim. Se tá usando muita aura ou se usa muitas categorias ou tem algo sem lógica eu digo. E eu digo ainda feliz de estar criticando. Mas nesse caso eu não vou falar que está errado, digamos que é uma situação peculiar. E pronto, após todas essas questões abordadas, vamos para o Hatsu. É um Hatsu de 5 estágios, e como primeiro estágio, temos a modificação em que o usuário desse Hatsu ganha olhos de cobra. E como habilidade por ter esses olhos, ele consegue petrificar temporariamente seus oponentes. Para fazer isso, ele tem de entrar em contato visual direto com eles, e tem uma restrição aqui, que é a de só poder petrificar 3 pessoas ao dia. O estágio 1 é esse, e essa habilidade de petrificar, pela lógica, usa emissão. Não é como se o oponente virasse pedra, então não tem categoria relacionada a isso. Porém, só o fato dele ficar parado vai necessitar uma aplicação de aura a longa distância. E longa distância, o uso de emissão é obrigatório. Lembrando que emissão não se resume a disparar a aura. O que mais temos é Hatsu usando emissão por funcionar a longa distância. Temos a corrente do julgamento do Kurapika, a contagem regressiva do Gentro, os peões do Guido, os gorilas do Goreino fazendo troca de lugar com ele. A questão é essa. É um Hatsu que afeta a longa distância e acabou, emissão inclusa. E isso até em alguns casos de conjuração. Gentro e Kurapika, mesmo sendo conjuradores, não se livram dessa categoria. Eles têm que usar emissão. E nesses 2 casos ainda confirmados na mangá. Então aqui a categoria vai ser transmutação, que é a sua primária, ou conjuração, né? Mas estamos levando em conta ser transmutação, então fica transmutação e emissão. Já no segundo estágio, o estágio 2, o usuário passa a ter escamas de cobra. Lembrando que o nome do Hatsu é Rei Cobra. É um Hatsu gradativo em que o usuário vai se alterando durante a luta. Não é algo instantâneo. E nesse segundo estágio, ele cria escamas de cobra. E a habilidade dessas escamas é camuflagem. Ele vai se camuflar, não ficar invisível. Ele vai se camuflar de acordo com o ambiente. A restrição é que deve ser locais com pouca iluminação. Aí vamos lá de novo. Categoria da alteração, que é gerar escamas, vai ser conjuração ou transmutação. Estamos usando transmutação. Aí vai ser transmutação e nesse caso eu vou colocar aprimoramento. Ele está aprimorando a camuflagem que ter escamas de cobra gera. Ele não está ficando invisível. Ele está melhorando a camuflagem natural de uma cobra. Então, ao meu ver, cabe aprimoramento aqui. Transmutação e aprimoramento. E vamos então para a terceira função, que é a do usuário desse Hatsu, a partir daqui ganhar uma cauda e presas de cobra. E as habilidades são cauda esmagadora, em que ele potencializa sua cauda para ter potências em ataques, aumentando o dano de esmagamento. E aqui me lembrou até a formiga quimera Zazan. Ela também tem aquela alteração corporal dela, mas naquele caso ali é a bizarrice por ser formiga quimera. E nesse Hatsu da cauda, já vamos considerar aprimoramento, obviamente. Com essa cauda ele consegue prender os oponentes e o aperto da cauda aumenta à medida que o usuário se mexe. Como restrição aqui, ele coloca que para o aperto ter mais efeito, o dono do Hatsu precisa estar parado. Então aqui é transmutação ou conjuração mais aprimoramento. E agora a quarta função. A partir daqui o Matheus cita que o dono desse Hatsu ganha veneno. E esse veneno é capaz de gerar paralisia com a restrição do tempo do veneno só funcionar por 10 segundos. E nesse caso seria transmutar veneno. Aqui sim não tem para onde correr. Eu consigo ver perfeitamente transformando a aura em veneno. Aí se considerarmos a alteração corporal transmutação, temos transmutação mais transmutação. Transmutações diferentes, porém ainda sendo a mesma categoria, o que acaba sendo o foco do treino do dono do Hatsu. Não compromete tanto. Agora, se formos considerar a alteração corporal conjuração, o Hatsu já está todo bugado. Usou emissão, usou aprimoramento, usou transmutação, vai ficar dançando na tabela de NEM. Só não vai usar especialista porque não tem como. Mas como eu falei, sendo transmutação a alteração corporal, o Hatsu está em dia. Ele só está usando a parte de cima da tabela. Aprimoramento, emissão e transmutação. E por fim, a última função é que o usuário se transforma completamente em uma cobra humanoide. E como habilidade é a alta agilidade. De restrição, temos que durante o aumento da agilidade,
ele perde a potência das outras funções. No final, Matheus coloca condições gerais, que é o usuário conhecer a anatomia e movimentos de uma cobra para usar esse Hatsu de forma eficaz. E cara, a meu ver, esse Hatsu daria certo 100% se você fosse uma formiga quimera. Aí era perfeito. Seriam modificações naturais, modificações inerentes que ser uma formiga quimera pode fazer. Mas uma pessoa se alterando para uma cobra e ainda tendo processo por processo é um tanto complexo. Eu só consigo pensar em formiga quimera vendo esse Hatsu. Formiga quimera no nível da hierarquia das Azan. Uma capitã, pelo que eu lembro. Ela se transforma facilmente em uma espécie de crocodilo. Eu fico na dúvida se esse Hatsu funcionaria. Não posso dizer que não funcionaria, mas é algo bem esquisito. De todo modo, foi um bom Hatsu. Essa parte de processos, para no final ter uma conclusão geral, foi bastante criativo. E não usando de muitas categorias, isso é importante lembrar. O que fica a dúvida é se daria certo ou não. Não temos algo assim na obra ainda. Não por parte de humanos, pelo menos. E agora, o último Hatsu de hoje é do escrito Gustavo Montagnana. Um Hatsu com o nome de teaser de controle, da categoria manipulação, que é a categoria principal dele. E ele usará também a categoria reforço em outro Hatsu. Manipulação e reforço. Bem distante uma da outra na tabela, mas dependendo da função, não é de todo mal. Dá certo. Gustavo menciona que possui 2 teaser, e para quem não sabe o que é teaser, são aquelas pistolas de choque da polícia. E esses teaser do dono desse Hatsu não são conjurados, não são materializados. Eles são objetos normais e seus disparos têm alcance máximo de 7 metros. Isso com base no conhecimento do Gustavo. Ele mesmo citou a distância que os disparos conseguem atingir. E usando desses teasers, o Hatsu funciona da seguinte forma. Caso ele acerte o disparo em um alvo, ele ganha total controle sobre esse alvo atingido. É a famosa manipulação coercitiva, como ele mesmo citou. A manipulação obrigatória. Ele até menciona que o alvo será manipulado em vez de receber o choque. E como restrição, ele menciona a questão do alcance baixo de 7 metros e só conseguir manipular 2 alvos por vez. É um alvo por teaser. E como segundo Hatsu, é dele ter algo parecido com o piloto automático do Shaunark. Caso ele aplique o teaser em si mesmo, ele tem um buff, um aumento de força e aptidões gerais. Ele tem que se dar a ordem mentalmente antes de fazer isso, ter um objetivo em mente, mas após dado esse objetivo, ele pode se automanipular sem problemas. E a manipulação é cancelada após ele cumprir sua meta, o objetivo dele. E a restrição aqui ele cita que é a de sentir as dores da descarga elétrica que ele se deu, o choque do teaser que ele se auto-aplicou. Ele até faz uma menção extra ali, que é de não ter crescido sendo exposto à eletricidade como o Killua. Então a resistência dele é normal. E isso é sempre bom de se dizer. No seu caso você usa manipulação, mas transmutadores usando de choque, de fogo, de ácido, não são imunes a isso. Transmutação, dependendo da propriedade copiada, tem risco para o próprio dono do Hatsu. E em relação a seu Hatsu, Gustavo, eu achei uma boa. Na manipulação normal do teaser de controle, pelo fato de ter essas restrições que você citou, a aplicação ter no máximo 7 metros e os alvos terem que ficar bem próximos de você, devido à distância dos fios, e ainda só manipular 2 alvos por vez, dá para se dizer que as ordens dadas para os alvos manipulados podem ser de complexas para mais. Tem toda uma dificuldade essa manipulação, mas com dificuldade se tem benefícios. Então creio que os alvos manipulados façam coisas no nível de uma pessoa normal. Vai ser como se elas não tivessem manipuladas. Só não vai dar para elas usarem NEM. Aí já seria demais. Manipulação coercitiva impede isso. Ainda assim vai ser 2 bons lutadores, digamos assim, te auxiliando, já que eles vão conseguir exercer muitas ordens e aplicá-las de forma eficaz. Em relação à automanipulação, eu achei uma boa também. É o Shaunark. Essa habilidade tem um problema de detonar o raciocínio. No momento que você se automanipula, você só tem uma ordem, perde a possibilidade de estratégias ou coisas parecidas. Ainda assim é um Hatsu útil. É um Hatsu para últimas opções. Mandou bem, Gustavo. E tá aí, minhas kids, parte 3 de Hatsus dos inscritos finalizado. Eu ainda salvei mais 2 Hatsus aqui. O Hatsu do Yambeia, ratos explosivos, e outro que eu não estou lembrando, mas é um Hatsu grande também. Por isso eu não trouxe nesse vídeo. Mas no próximo vídeo de Hatsu dos inscritos tem eles.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o próximo vídeo que eu irei fazer é um vídeo exclusivo sobre o Kurapika e todos os seus Hatsus. Eu vou detalhar os Hatsus dele, porque há um tempo atrás eu removi o vídeo da família Nostrade. A edição estava horrível, então eu deletei ele e se der futuramente eu refaço. O importante mesmo é um vídeo do Kurapika, porque falar de Hunter x Hunter e não ter um vídeo dele no canal é meio zoado. Então é isso, queridos. Valeu, falou!